E aí, Rodrigo, qual vai ser a boa? Cara, hoje a gente vai falar de um dos assuntos que mais dá treta. Nós vamos falar sobre o pré-milenismo. Embora essa linha pré-milenista seja a que mais converge ali, que mais dá certo, existe um grande debate entre o que acontece quando nós falamos do pré-milenismo dispensacionalista e do pré-milenismo histórico. Então fica de olho que a gente vai falar sobre isso hoje. E aí, Ruiz, estamos aqui mais uma vez para falar sobre mais um tema escatológico e hoje eu quero falar com vocês sobre pré-milenismo. Bom, o pré-milenismo ele se divide em duas linhas de pensamento: o pré-milenismo dispensacionalista e o pré-milenismo histórico. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas linhas, sobre suas principais características, sobre quem são seus principais expoentes, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais nesse tema de escatologia. Bom, antes da gente entrar no tema do pré-milenismo, antes de falar sobre dispensacionalistas, sobre os históricos, eu quero deixar algo muito claro aqui para vocês. Nossa intenção com esses estudos não é levantar nenhuma bandeira, não é dizer quem está certo, quem está errado, muito pelo contrário, eu acho que nós devemos nos debruçar sim nesses estudos e procurar um entendimento mais claro e mais plausível, conforme a palavra de Deus. Mas o que nós queremos é que uma frase fique gravada no teu coração e na tua mente, que é a seguinte: viva o hoje como um pré-milenista dispensacionalista, mas se prepare como um pré-milenista histórico. Por que nós estamos falando isso? Porque quando você começar a entender o que é o pré-milenismo histórico, o que é o pré-milenismo dispensacionalista, você vai começar a ter um entendimento como eu tive, como alguns outros amigos meus também têm, que é o seguinte: se acontecer o que o dispensacionalismo disser, e eu estiver vivendo como um dispensacionalista, ok, vai dar bom para mim. Mas se não acontecer, e eu tiver me preparado como a linha histórica me mostra, também vai dar bom. Então você vai entender um pouco mais sobre isso e no final eu vou repetir essa frase para vocês, tá bom? Então vamos lá. O que é o pré-milenismo dispensacionalista? Essa linha de pensamento, essa escola escatológica, ela sustenta que o arrebatamento, que é um dos temas centrais da escatologia e dessa linha, ele se dá de forma primeiramente secreta, onde a igreja ela é retirada antes dos flagelos e do início da tribulação. Então antes dos 7 anos de tribulação, que seria a última semana de Daniel, a igreja ela é retirada, ela é arrebatada de forma secreta por Jesus. E somente depois, no final da grande tribulação, que a igreja voltará com Jesus para iniciar ali o período de milênio, né? O milênio, então, a partir do pré-milenismo, agora não se crê mais que o milênio é o período de cristianização da igreja, ou que é um período que já está acontecendo, como os amilenistas creem, e não é também simbólico, muito pelo contrário. O pré-milenismo, ele é algo literal, é um período ali que é representado por um período literal de 1000 anos, talvez um pouco mais ou um pouco menos de anos ali, mas é algo muito mais literal. Ele se dá no momento da vinda de Jesus, ou seja, o pré-milenista crê, independente se ele é dispensacionalista ou histórico, ele crê que Jesus vem para iniciar, para pôr o ponto inicial do milênio, ou seja, com a vinda de Jesus, o milênio começa. Por isso, é pré-milenista. Jesus ele vem antes do milênio começar. E dentro dessa linha nós vamos ter o dispensacionalista. O dispensacionalismo vai ter essa visão de que antes da tribulação, então antes mesmo de Jesus vir para reinar e estabelecer o período de milênio, a igreja ela é arrebatada, assim como o Espírito Santo também é retirado da terra, e isso daria início ao período da tribulação. Os 3 anos e meio ali, que seriam 3 anos e meio de uma falsa paz,
e depois os grandes flagelos bíblicos que Apocalipse apresenta, que seria o período da grande tribulação, o período onde o anticristo se revela contra Israel e começa a perseguir e martirizar o povo de Deus. Uma das principais características que nós teremos aí dentro dessa linha dispensacionalista são as seguintes. Primeiro, o arrebatamento secreto, como eu informei, né, um pouquinho antes. Uma outra coisa é que o Espírito Santo ele é retirado da terra. Um outro ponto muito importante é que Jesus, ele então vem em duas etapas. A primeira para arrebatar a igreja, aí tem o período de tribulação e no final ele volta novamente, aí sim para ressuscitar os mortos e depois arrebatar aqueles que passaram pelo período de tribulação. Um outro ponto muito importante é que Deus ele vai tratar com Israel e com a igreja de maneiras diferentes, em dispensações diferentes. Eles apontam para dois tipos de tratamentos diferentes que Deus vai ter tanto com a igreja quanto com Israel. E também crê nessa vinda iminente, como as outras linhas escatológicas também creem. Agora, uma coisa muito importante que eu falei no vídeo anterior, quando nós falamos sobre o pós-milenismo, quando acontece a Primeira Guerra Mundial, quando acontece a Segunda Guerra Mundial, eles percebem que o mundo não melhorou, que aquela ideia de cristianizar o mundo para que depois, quando o mundo estivesse pronto, Jesus viesse e reinasse, não estava dando muito certo. Então, o que eles começam a crer? Ok, então a igreja não vai cristianizar o mundo. Então um grupo começa a ter um entendimento, e isso vai ser muito difundido ali, vai ser muito falado por John Nelson, bem a partir do finalzinho ali, o período de 1800 também, que é quando ele vai tratar do seguinte entendimento. Ele vai falar, ok, realmente o mundo não está melhorando, como os pós-milenistas diziam, então só em Jesus realmente, ou seja, num pré-milenismo, o mundo poderia melhorar e ser restaurado. Então, ok, Jesus, ele vem e a partir desse momento o mundo melhora. O mundo é tratado porque Jesus vai estar governando e aí o mundo vai melhorar. Ok, então colocamos de lado essa linha pós-milenista que nós tínhamos. Mas a igreja não vai precisar passar pelo período de tribulação. Então eu concordo que a igreja não vai cristianizar o mundo, que ela vai viver isso com Jesus reinando no período de milênio, mas ela não passa pelo período de tribulação. Então essa visão dispensacionalista, ela tem cerca aí de 200 anos mais ou menos, é quando ela nasce e nós podemos ver principalmente na geração passada, na geração dos nossos pais, dos nossos avós, que pegou muito dessa nascente dessa visão, né? Então é uma visão que foi muito difundida, muito ensinada, que é essa visão dispensacionalista de um arrebatamento secreto da igreja. Agora nós vamos falar sobre o pré-milenismo histórico. O pré-milenismo histórico ele sustenta um reino também literal, um milênio literal acontecendo com Jesus reinando aqui. Ele se inicia a partir do momento em que Jesus pisa ali no Monte das Oliveiras e ele vai caminhando até Jerusalém para ser recebido pelas autoridades e se assentar no trono, e a partir dali ele vai reinar sobre toda a terra. E essa visão histórica, ela também crê que a igreja ela será auxiliadora de Jesus nesse período. Mas ela também vai falar um pouco sobre as características que essa igreja vai ter, que vai ser uma igreja madura, uma igreja com corpo glorificado. E aí, por exemplo, a mesma citação que eu fiz anteriormente sobre Romanos 8, que vai falar sobre a expectativa da restauração da criação, que ela geme e aguarda pela manifestação dos filhos de Deus, é nesse momento em que se cumpre essa profecia, porque agora a igreja com o corpo glorificado, ela é participante, cooperadora de Jesus na restauração da terra para transformá-la naquilo que ela foi criada para ser, ou seja, uma habitação pura e reflexo dos céus.
essa restauração e esse reino que vai acontecer debaixo do governo de Jesus, com a igreja sendo sua auxiliadora, se dá também com um ponto de restauração sobre todas as coisas, como a natureza, como a restauração da religião, a restauração do entendimento político, da cultura, ou seja, todas as esferas da sociedade, elas passarão por uma restauração genuína debaixo do governo de Jesus nesse período do pré-milenismo, ou seja, nesse período de milênio com Jesus aqui na Terra. Agora, as principais características dessa visão pré-milenista histórica são as seguintes. Primeiro, o período de milênio ele é um período literal. Assim como no dispensacionalismo, talvez alguns anos a mais, alguns anos a menos, mas o período em si é um período literal de reinado de Jesus aqui na Terra. Um outro ponto é que Israel ele é um dos pilares principais do acontecimento e dos flagelos do anticristo contra o povo de Deus. A gente entende que o livro de Apocalipse ele vai dizer sobre dois tipos de flagelo. Os 21 juízos de Deus contra o império do anticristo e os flagelos que vão vir como morte, perseguição, que é da parte do anticristo para com o povo de Israel. E em algum determinado momento também para com o povo que é a igreja. Israel agora ele é central no plano de Deus, então dentro dessa visão pré-milenista histórica, Israel é central no plano de Deus. Não há substituição pela igreja. Uma outra coisa que é muito importante que nós precisamos entender é que dentro dessa visão, Jesus ele vem depois da grande tribulação para iniciar o período de reino milenar. Essa é uma das principais características dessa visão. Um outro ponto é que nós nos encontraremos com Jesus nos ares. Então, existe uma profecia de Daniel, o livro de Daniel, ele vai trazer diversas datas e referências em tempos, então é muito importante você ler e entender o livro de Daniel. Mas um dos principais pontos é que algumas profecias dadas ali por Daniel vai falar de 1260 dias, outras vão falar de 1290 dias, outras vão falar sobre 1335 dias e essas datas, esses períodos de dias, eles falam especificamente de acontecimentos do final da grande tribulação. Então isso é muito importante ser estudado porque é algo que o pré-milenismo histórico crê e sinaliza também como verdade. Então, na descida com Jesus agora dos ares, inicia-se ali o período inaugural do reinado de Cristo nesse período milenar. Também é um dos pontos principais dentro dessa linha de pensamento. E um outro ponto muito importante também é que existem apenas duas ressurreições ali citadas na Bíblia, pela crença do pré-milenismo histórico. Uma acontece um pouco antes ali do período inicial do milênio, que é quando Jesus surge na sétima trombeta e os mortos, aqueles que morreram em Cristo, são ressuscitados primeiramente, para depois os que estão vivos serem arrebatados. E a segunda ressurreição acontece no final do milênio, que é o período de juízo. Agora, se você quiser estudar um pouquinho mais sobre o pré-milenismo histórico, embora a gente vá falar no próximo vídeo um pouco mais sobre esse período que deu para entender que se diverge um pouco, se há um arrebatamento secreto antes, ou se não, só se dá como os pré-milenistas históricos dizem, no período da sétima trombeta. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre essas duas linhas, embora a gente vá falar um pouco mais sobre elas no próximo vídeo, você pode pesquisar aí também os principais expoentes, os principais estudiosos dentro da área do pré-milenismo histórico. Então eu vou passar para vocês alguns deles aqui. Nós temos Papias de Herápolis, ele está ali no século I e ele é um dos apóstolos de João. Nós temos um outro apóstolo de João também no século I ali, que é Policarpo de Esmínia. É muito interessante a história dele. Se você já tiver assistido, por exemplo, a história do cristianismo, vai falar um pouco sobre ele também. Então ele está situado ali no primeiro século da igreja, tá bom? Depois de Jesus ali. Nós temos também Justino Marte no século II. No século II também nós temos Irineu de Lyon e temos também Tertuliano. E no século III nós temos Lactâncio.
Todos esses que eu citei aqui, se você quiser ter um estudo um pouco mais aprofundado dentro da visão pré-milenista histórica, fica a dica aí de você pesquisar sobre esses caras que se espelharam muito naquilo que pulsava no coração deles em relação a essa visão bíblica e era muito similar, né, ao que os cristãos, os apóstolos e discípulos de Jesus criam no período da igreja primitiva. E é isso, pessoal, espero que esse vídeo tenha abençoado e esclarecido um pouco mais sobre escatologia para você. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura, a doutrina do arrebatamento. Então, quando acontece o arrebatamento? É antes, é no meio, é depois? Então a gente vai se aprofundar um pouquinho depois nesses assuntos. Não perca, fica atento, porque daqui a pouquinho esse vídeo sobe para vocês também. E eu quero incentivar vocês, se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui, eu não sei por onde você está recebendo, se é pelo Telegram, se é pelo Instagram, mas faz o seguinte, comenta aí, deixa nos comentários aí após esse vídeo o que te chamou a atenção, ou o que você não entendeu, o que ficou confuso, porque aí a gente explica para você de novo, cria um novo vídeo, a gente vê a melhor forma para que você tenha as suas dúvidas sanadas, beleza? É isso, galera, valeu, até a próxima!